O Revista Novo Tempo de hoje começa falando de liberdade religiosa. Você sabia que em alguns lugares do mundo não é permitido acreditar em Deus? A liberdade de crença é uma realidade do Brasil e a manutenção desse direito é uma conquista da liberdade religiosa. Saiba como a Igreja Adventista atua por meio desse departamento. Em muitos países, mudar de religião pode gerar uma série de consequências. Em outros, há pouco respeito pelos direitos individuais quanto ao dia de guarda ou de crenças e práticas específicas. É para defender os direitos de todos que existe a liberdade religiosa, tema tratado com prioridade pela Igreja Adventista. A Igreja Adventista acha importante a liberdade religiosa para sua instituição e para seus membros, porque nos permite, pela liberdade religiosa, crer de acordo com a nossa consciência e as nossas convicções, e porque nos permite também compartilhar, expressar a nossa fé, cumprindo dessa maneira a missão. O artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Antes de iniciar a sua jornada acadêmica, a Ana Luísa realizou dezenas de vestibulares. Na época, a prova do Enem acontecia aos sábados e a médica sempre teve seu direito religioso garantido. Foi muito importante para mim essa oportunidade, porque apesar de a gente ficar 5 horas lá esperando o início da prova, pelo menos a gente tem a oportunidade de realizar os 2 dias da prova integralmente. É muito gratificante essa conquista nossa, porque a gente pode ingressar nas faculdades mais concorridas do país, porque deram essa oportunidade para a gente. E antes a gente tinha que se privar de alguns locais, porque isso não era providenciado. Então eu realmente agradeço por essa oportunidade, me sinto muito feliz de ter conseguido realizar o meu sonho de ser médica por conta disso. Recentemente, em 2017, os nossos filhos e jovens que precisavam fazer o Enem e ficar confinados até 8 horas, como era o caso do Acre, a partir desse ano, o Enem, realizado em 2 domingos, uma grande vitória da liberdade religiosa. Para que os direitos e possibilidades de diálogo continuem, aconteceu no último dia 29 de agosto o Seminário Internacional de Liberdade Religiosa. O encontro, realizado online e transmitido pelos canais oficiais da Igreja Adventista no Facebook e YouTube, tocou em questões como as bases espirituais da liberdade e o relacionamento com outras denominações. A liberdade religiosa se realiza através de 3 grandes ações: proteção, promoção e defesa da liberdade religiosa. A realização de um grande evento, como o que nós fizemos no sábado 29 de agosto, cumpre de forma muito especial a parte relacionada à promoção dessa área da igreja, porque ela produz conhecimento, ela produz convicção da sua importância, sensibiliza pessoas, atrai pessoas que não podiam estar tão interessadas, e com isso nós crescemos no reconhecimento do valor dessa área. O evento teve a participação de líderes internacionais, como o diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Sede Mundial Adventista, Ganun Diop, e Bettina Krause, diretora de Assuntos Governamentais no mesmo departamento. Você pode conferir a programação completa acessando adv.st/Seminário Liberdade Religiosa. Nós, como adventistas do 7º dia, nós não defendemos a nossa liberdade religiosa. Nós defendemos uma liberdade religiosa inclusiva. Portanto, o que é liberdade para nós é liberdade para todos, para evangélicos, para católicos, para matrizes africanas. Nós entendemos que todos merecem liberdade. É isso aí, como é bom ter respeito mútuo. Se quisermos que respeitem nossos princípios, temos que respeitar os princípios dos outros também. A bandeira da liberdade religiosa é essa: cada um ter o direito de pôr em prática a sua fé, de acordo com os seus princípios. E sempre, sempre respeitando quem pensa e crê diferente também. E essa foi só a primeira boa notícia de hoje. Veja o que mais preparamos para você. Em Santa Catarina, estudantes produziram filmes sobre grandes nomes da ciência, literatura e artes. No Paraná, voluntários realizam delivery de sopa e literatura em comunidade carente.
Escolas de Sergipe fazem evento para que professores e alunos se reencontrem. Jovens da capital paulista se organizam e constroem uma casa para uma família. Isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Já estamos de volta e vamos ao quadro Maranata. Hoje vamos rever um episódio de São Tomé e Príncipe. Acompanhe comigo. O segundo menor país africano é formado por duas ilhas, a Ilha de São Tomé e a Ilha de Príncipe. A ex-colônia de Portugal já viveu dias melhores, mas hoje o cenário é desolador para os 160 mil habitantes das ilhas. As circunstâncias do país levam mais pessoas a procurar por esperança nas igrejas, que por sua vez não oferecem condições mínimas nem para aqueles que já a frequentam. A última tentativa dos líderes foi pedir a ajuda da Maranata. E essa é a história de missão que você vai acompanhar hoje. Mas antes, eu te convido a visitar o nosso website, maranatabrasil.com.br. Ali você vai encontrar diversas formas de servir no Brasil e em diversas partes do mundo. Nos siga também pelas redes sociais, facebook.com/maranatabrasil, e no Twitter e Instagram, @maranatabr. Calor, sem conforto, às vezes chovia, água entrava e conforme é muito calor, o irmão sai, entra, senta na escada. Também havia um poço de latrina mesmo ao lado da igreja, que é abaixo de casa, e cheirava muito mal. Isso também nós suportaríamos muito. E também a outra diferença é que às vezes nós adorávamos embaixo do escuro, não havia energia nesse momento. E também a outra diferença é que nós temos um tanque mesmo à beira da igreja. E aquele tanque as pessoas lavavam roupa, faziam muitas atividades lá e atormentava um pouco no momento de culto, quando nós fazíamos culto lá e fazia muito barulho. Isso tirava o espírito, tirava a atenção dos membros dentro da igreja. A gente estava num grande sofrimento, mas era um sofrimento de verdade. Crianças ficavam lá dentro da igreja, as mães ficam com crianças começam a chorar, calor é demais. Então, irmão, o que nós podíamos fazer é ajoelhar, pedir a Deus, clamar a Deus, para Deus nos ajudar. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia da Boa Entrada, no país de São Tomé e Príncipe. Durante anos, essa congregação de pessoas fiéis se reuniu no porão de um complexo habitacional. Mas, sem uma igreja real, a adoração pode se tornar uma atividade penosa. No entanto, essa é a condição de muitas congregações em São Tomé. Segundo os líderes da igreja, 80% das congregações em São Tomé não têm um local adequado para culto. São Tomé e Príncipe é um pequeno país formado por ilhas, localizado na costa oeste da África do Sul. Eles já foram um dos principais exportadores mundiais de cacau. Mas eles estão em declínio econômico e 50% da população vive abaixo da linha da pobreza. A situação financeira não é menos difícil para a membresia adventista do Sétimo Dia. Os membros vivem em casas humildes e geralmente não têm renda fixa. Então a ideia de construir igrejas parecia um sonho impossível. Com recursos financeiros limitados, precisavam de ajuda externa. Mas São Tomé e Príncipe não é um lugar bem conhecido e é um dos menores países da África. Quem estaria disposto a ajudar um país do qual nunca ouviram falar? Encontrar ajuda dependeria de um milagre. Então os líderes da igreja conversaram com uma organização que já testemunhou muitos milagres ao longo dos anos. Nós encontramos pela primeira vez com a direção na Maranata nos nossos encontros anuais em África do Sul, e onde
Nós ouvimos histórias de Zimbábue, de Angola e outros países como Quênia e tudo isso. E também mostramos interesse que a Maranata viesse para São Tomé. Depois de visitar a ilha para avaliar as necessidades, a Maranata se comprometeu a construir igrejas e salas de aula em torno da capital de São Tomé. Pouco mais de 2 anos depois, 8 congregações já têm um novo local de culto. Uma das congregações com uma nova igreja é Água Marçal. Há mais de uma década, este foi o início de um novo lar para Manuel Frota e sua família. Mas então os materiais de construção foram roubados. O magro salário de Manuel como sapateiro não podia pagar mais madeira. Então, alguns anos depois, Manuel, um adventista do 7º dia, começou a oferecer estudos bíblicos em sua propriedade. Logo, as reuniões se transformaram em cultos reais aos sábados e a congregação de Água Marçal nasceu. A igreja de Água Marçal é uma igreja composta por cerca de 100 membros. Na maioria são pessoas com um certo rendimento baixo, mas de uma maneira geral muito dedicado, que a igreja, desde que iniciou nos seus primeiros momentos, tem se verificado um interesse bastante grande naquilo que é o comprometimento com a missão. E a razão disso é que fez com que, ao longo desses anos toda a igreja foi crescendo, mas nós tínhamos uma preocupação bastante grande, que é o local de adoração, que nos perturbava muito. Havia um espírito muito forte da parte dos membros quanto àquilo que seria um lugar de adoração um pouco mais digno para o nosso Deus. A gente foi lutando, corremos atrás, mas pelo fato dos membros terem um rendimento baixo e grande parte deles não tem emprego, isso fez com que, embora todo esse esforço, quase que o resultado em termos daquilo que a gente queria, de um lugar de adoração condigno e tudo mais, fosse praticamente sem qualquer solução à vista. Era tão impossível que eles quase não acreditaram quando ouviram que a Maranata viria a São Tomé. O pastor Bonfim admite que as pessoas estavam apreensivas e até se perguntavam, seria verdade isso? Então, a Maranata chegou e, de fato, construiu uma igreja para eles. Até hoje parece que, para alguns, parece ser um sonho. A gente, quando para e olha para a estrutura, para a igreja, parece que algo está ainda por compreender. Antes, escondida atrás de um muro no pátio de Manuel, a nova igreja agora fica em uma rua movimentada, em frente a uma parada de táxi, o que permite muita visibilidade na comunidade. Tem feito muita diferença. As pessoas só passando mesmo de carro desperta atenção, elas ficam curiosas, procuram saber que igreja é. A nova igreja fica na esquina da casa de Manuel. Todos os sábados, em vez de atravessar o quintal até a igreja, ele sai pela porta da frente e desce a rua. Quando perguntado se ele sente falta de ter a igreja em seu quintal, ele diz que depois de tantos anos foi realmente um pouco triste no começo. Pronto, fiquei, já o quintal ficou já diferente, mas sentimos esta alegria sempre por estar aqui mais por próximo. Olha, uma alegria de dar a Deus. Agora é para nos trabalhar. Conforme diz o discípulo, ide. Então nós estamos prontos para ir pregar o Evangelho, para desenvolver, conforme o Paulo. São Tomé e Príncipe é o segundo menor país da África e tem cerca de 1/5 do tamanho do Distrito Federal no Brasil. A maior parte do mundo parece desconhecer este belo destino tropical e seus 200 mil habitantes. Aqui, nessas ilhas escondidas, há um crescente número de membros adventistas do 7º dia. A igreja em São Tomé tem experimentado um crescimento rápido. Estamos na ordem de quase entre 25% a 30%, para dizer que neste ano batizamos quase 1.500 membros. Na história da igreja é o ano que mais batizamos nesse aspecto. E por isso já temos cerca de 110 congregações em diferentes
diferentes formas e lugares de adoração. Por volta aproximadamente de 8.000 membros. No entanto, a Igreja Adventista em São Tomé foi incapaz de acompanhar a infraestrutura para apoiar o crescimento. Há histórias e mais histórias de como as congregações estão lutando para encontrar um lugar decente para adorar. Na cidade de Angolares, os missionários trouxeram a mensagem adventista à comunidade em 1995. Um pequeno grupo foi formado e hoje há cerca de 70 membros batizados. Mas eles não tinham igreja e se reuniam neste espaço embaixo de uma casa. Durante a estação chuvosa, a água se acumulava e tornava o solo lamacento. Em Madalena, um grupo de adventistas reuniu-se em uma estrutura improvisada, construída no quintal de uma mulher. Esse espaço funciona muito bem na maior parte do tempo, exceto quando os vizinhos ligam seus aparelhos de som ou quando as chuvas transformam o chão em um córrego lamacento. Nessa outra congregação, mais de 100 pessoas lotam um porão. Além de lotado, o chão rochoso torna doloroso o ato de ajoelhar-se em oração. E os donos da casa nem sempre são os proprietários mais simpáticos. Todas essas congregações precisavam de igrejas reais. Mas sem fundos suficientes para construir, tudo o que podiam fazer era orar. Então a Maranata chegou e as coisas começaram a mudar. Num sábado pela manhã, em janeiro, essa congregação se reuniu em sua igreja no porão pela última vez. Hoje é a dedicação de sua nova igreja, localizada na mesma rua. Esta congregação só se reúne desde 2017, mas eles são um grupo ativo de jovens que trabalharam duro para comprar e preparar a propriedade para a Maranata construir uma igreja para eles. Um dos membros chamou o novo santuário de um sonho tornado realidade. Em Angolares, um sonho se tornou realidade com a ajuda de um inesperado e improvável membro da comunidade. Julian Deoledier vive na comunidade de Angolares. Embora não fosse um adventista, ele estava familiarizado com a igreja. Ele costumava ver os membros se reunindo no espaço escuro e lamacento, debaixo de uma casa. Ele acabou se tornando amigo de um dos membros da igreja, Paulino. Um dia, Paulino fez um pedido especial. Um ano para cá, o Paulino chega para mim e diz-me se eu tenho terreno se posso vender um terreno para a igreja adventista, porque estão atrás de um terreno para comprar. Eu tenho um terreno esse, que é um terreno denso, por que eu não posso ceder um terreno para a igreja? Julian, há muito tempo, respeitava a bondade e a fé dos membros da igreja. Então ele concordou em vender a propriedade principal, localizada logo abaixo de sua casa, com uma condição. Eu vendo terreno para você, sim senhor, mas se é para a igreja, está tudo bem, mas se estão a fazer igreja, eu vou ser a primeira pessoa da igreja a ser batizada. Fiel à sua palavra, depois que a Maranata construiu uma nova igreja em Angolares, Julian foi batizado no dia da dedicação. E é uma alegria de Deus, nós começamos a alegria a Deus por isso, e orando a Deus por isso, agradecemos a Deus. A minha vida mudou muito. Era muito mal criado, mas atualmente estou bem. Sou feliz com a minha família. Eu sinto-me bem aqui nessa igreja. Sinto-me bem nessa igreja, em nome de Jesus. Além do mais, ele e seus amigos têm um lindo lugar para adorar. Hoje podemos adorar a Deus com chuva ou sem chuva. Estamos em boas condições adorando ao nosso Deus, em espírito, em verdade, com toda a emoção, com toda a alegria, com toda a fé. Entretanto, os nossos agradecimentos ao Grupo Maranata, que Deus usou como instrumento para trazer-nos aqui esta igreja. As igrejas não são a única maneira pela qual a Maranata causou impacto na ilha. As escolas são uma parte fundamental do evangelismo em São Tomé e Príncipe, mas existe apenas um campus adventista no país. A Escola Adventista Cosme Mota está localizada na periferia da capital.
Em funcionamento há poucos anos, essa foi a primeira escola adventista a abrir em quase 50 anos. Nos anos 60 e 70, todas as escolas privadas foram fechadas pelo governo comunista português, que havia colonizado São Tomé e Príncipe. Isso inclui a escola adventista. A independência finalmente chegou na década de 1970, mas a escola adventista nunca reabriu. Então, em 2006, o governo deu à Igreja Adventista um pedaço de terra e convidou-os a iniciar uma escola. Mas construir uma escola do zero não era tarefa fácil. São Tomé está lutando economicamente, assim como a Igreja Adventista no país. Levou então 9 anos para a igreja levantar fundos suficientes para construir salas de aula e encontrar professores. A Igreja Adventista conseguiu construir um campus pequeno, mas agradável. Hoje, 200 alunos estão matriculados. 70% a 80% não são membros da Igreja Adventista. No entanto, pais de toda a ilha enviam seus filhos para Cosme Mota por causa do ensino de qualidade e fortes valores morais. A escola tornou-se tão popular que logo o espaço ficou pequeno para tantos estudantes. O colégio precisava das novas salas porque os alunos começaram a crescer e as turmas começaram a ficar muito apertadas e havia muita concorrência. Inscrição dos novos alunos, não tínhamos outros lugares que era para colocá-los, então havia essa necessidade. Chegou o momento que nós teríamos que tirar a biblioteca para fazer uma sala de aulas, porque estava mesmo super lotada. Com espaço limitado, a escola só poderia oferecer até a 4ª série. Depois disso, as crianças tiveram que se transferir para escolas do governo. Anos atrás, o governo deu terras adicionais à escola para expandir o campus. Mas, sem dinheiro para construir salas de aula, o lote estava vazio. Então, há alguns anos, o governo fez um ultimato: construir agora ou devolver a propriedade. Foi quando a Igreja Adventista em São Tomé chegou até a Maranata. Em 2018, voluntários e equipes começaram a construir a expansão da escola. Hoje, há 8 novas salas de aula e 3 banheiros, graças à generosidade dos apoiadores da Maranata. Os novos prédios significam que os alunos não precisam se apertar nas salas de aula e que há mais níveis para as crianças continuarem sua educação em uma instituição centrada em Cristo. Eu pensei que não ia ter 5ª classe nem 4ª, porque eu perguntei à minha mãe se nós tínhamos 4ª classe ou se eu vou estudar aqui ainda. Ela me contou que nós íamos ter mais 8 turmas e eu fiquei feliz por eu continuar aqui. E até agora eu gostei dessa escola. E um dia quero continuar estudando aqui. Eu não quero perder essa escola. Obrigada, Maranata, por construir essa escola para nós estudarmos. Estamos agradecendo de coração. A educação adventista veio na boa hora. O país precisava muito disso. Fui confiante, que eu acreditei que Deus usaria a Maranata para fazer algo de bom para nosso país. E realmente o milagre está acontecendo. Os voluntários da Maranata trabalham em lugares como São Tomé e Príncipe, não apenas para levantar prédios onde mais pessoas possam estudar e adorar a Deus, mas para edificar pessoas através da construção e prepará-las para uma vida eterna. E você também pode fazer parte de histórias assim, seja ainda uma viagem missionária ou apoiando o trabalho dos voluntários. E se você quer participar de projetos como esse ou outras iniciativas pelo Brasil e pelo mundo, entre em nosso website maranatabrasil.com.br e junte-se a nós em nossas redes sociais, facebook.com/maranatabrasil, no Twitter e Instagram, @maranatabr. E lembre-se, até o dia da volta de Cristo, as histórias de missão não acabam. Maranata Histórias de Missão volta semana que vem. Até lá! Até lá! As escolas adventistas do estado do Sergipe realizaram o Drive-Thru da Saudade. A equipe pedagógica recebeu as crianças com cartazes e mensagens de carinho e afeto. Veja no que deu essa ação. Lissa acordou bem cedinho em pleno domingo e colocou seu uniforme. O motivo?
reencontrar, mesmo que de longe, a sua professora e amigos de classe no drive-thru da saudade. Nas aulas via Zoom, esses meninos ficavam expressando sua saudade, a vontade de reencontrar, as professoras também. E nos momentos que a gente se reunia também remotamente, nossas professoras, elas demonstravam assim, que estavam sofrendo com saudade. Cartazes saudosos, sorrisos de quem aguarda ansiosa o retorno às aulas. Lembram da pequena Melissa que iniciou a nossa matéria? Pois é, ela já sabe muito bem a primeira coisa que vai fazer quando as aulas retornarem. Abraçar minha professora. Aí não tem coração que aguente, né, Pro? Ei, não tem mesmo. Não sei como é que vai ser. Tomara que daqui pra lá as coisas estejam mais, né, amenizadas e isso possa ser possível. Eu estou muito ansiosa desde o dia que eu soube, né, que ia ter o drive-thru. E assim, o coração, assim, na expectativa de que cada um apareça para que eu possa, assim, ao menos expressar a minha alegria, a minha saudade que eu estou tendo, né, com cada um deles. Os carros formaram uma verdadeira carreata com direito a muita buzina. A ação aconteceu na capital sergipana e na cidade de Lagarto. Larinha, de 11 anos, também amou a iniciativa, mas o que ela espera mesmo é ter de novo o convívio diário com seus amigos e professores. Eu amei o drive-thru, foi muito maravilhoso e especial para mim, porque eu encontrei meus professores como se estivéssemos juntinhos novamente. Isso demonstra o amor e o carinho, né, mesmo dentro dessa pandemia, é a preocupação da escola estar mesmo longe, mas conectadas. E a escola adventista é um diferencial na vida do seu filho? Com certeza, é por isso que eu não deixei, né, mesmo na pandemia, a escola, eu continuei e louvo a Deus, mesmo com as aulas online. Além do reencontro, os alunos participaram, como já de costume, do projeto Encontro Literário, mas desta vez adaptado ao período da pandemia. Os livros que eles trouxeram para serem trocados foram colocados imediatamente em um saco plástico e higienizado. Foi muito legal, muito divertido, eu amei. E sobre o Encontro Literário, eu amei também, porque me ajudou muito na leitura e tal. A aluna Sofia se emocionou ao passar em frente à escola e relembrar os momentos que viveu por aqui. Saudade, né? Todo dia aqui na escola. Tô saudade. É uma família pra você a escola? Muito boa. Aqui nos meus momentos da minha vida. Contando os dias pra voltar? Claro. Tudo vai passar. Eu vou estar aqui de novo. Que emoção, não? Bom, e chegou a hora de ver a sua participação aqui no Revista. Mande seu recado pra gente pelo WhatsApp 0 Operadora 12 98135 2908. Conta pra gente a sua boa notícia. Vamos ver quem já participa aqui com a gente. Solta aí. Maria de Souza, da Bahia. Darcy, olha só o que minha neta fez para mim. Segundo ela, esta sou eu sentada na minha cadeira assistindo a revista Novo Tempo. Que legal! Fiquei muito feliz com o presente da minha netinha. Eu também. Deus abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe a sua netinha também. Poliana, Darcy, no último sábado a nossa igreja distribuiu álcool em gel no Espaço Novo Tempo em Santa Rita do Maranhão. Esta ação só aconteceu porque a Federação de Empreendedores financiou a solidariedade. Foi uma bênção, amém, Deus abençoe vocês. Tony, do Paraná, Darcy, já estou há quase um ano que estou sem andar. Tenho sérios problemas de saúde, mas tenho fé em Deus e sei que Ele me dará forças em levar o Evangelho depois que a pandemia passar. Força, meu Brasil, para você também, Tony, tudo de bom. Mourão, de São Paulo. Olá, Darcy, hoje gostaria de agradecer a Deus por tudo que Ele faz por mim. Suas obras são tão perfeitas, é verdade. Até mesmo por meio de flores como estas, podemos ver o desenho perfeito do Mestre. Feliz sábado, Novo Tempo. Feliz sábado, Mourão. Adorei sua mensagem. Vamos para um rápido intervalo agora, mas fique com a gente porque daqui a pouco tem o quadro Missão 360 Graus, que traz uma história lá das Ilhas Salomão. E tem também uma reportagem especial sobre uma fazenda terapêutica no Rio Grande do Sul, que auxilia na recuperação de dependentes químicos. É daqui a pouquinho e eu te espero por aqui. Chegou a hora do quadro Missão 360 Graus. Eu adoro essas histórias inspiradoras. E hoje nós vamos viajar para as Ilhas Salomão. Você vai conhecer uma aluna da Escola Adventista da região que todo sábado fugia das atividades especiais que aconteciam lá.
até que um dia os professores descobriram a razão. Quer saber qual? Vamos ver? Talvez você nunca tenha ouvido falar nas Ilhas Salomão, mas este é um país com centenas de ilhas no Pacífico Sul, com uma população de 600 mil pessoas e mais de 52 mil adventistas do sétimo dia. É quase um adventista para cada 11 pessoas. A igreja está crescendo nas Ilhas Salomão. Estamos felizes porque Deus está comandando a igreja. E a igreja cresce tão rapidamente que temos um grande desafio logístico. Precisamos de muitas Bíblias. Temos inúmeras instituições e cerca de 197 igrejas organizadas. Na saúde, temos um hospital. No setor educacional, são 13 escolas de ensino médio e mais de 100 escolas no total. Temos entre 14 e 15 mil estudantes frequentando nossas escolas. Temos um número significativo de batismos acontecendo todos os anos nas escolas. É uma grande missão para administrar, e as ilhas são espalhadas por vários quilômetros no oceano. Por isso, temos nossos desafios. Biricama é uma das faculdades mais antigas aqui nas Ilhas Salomão. Começou em 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial. É um lugar focado na missão e em criar missionários. Nessa escola, temos alunos com dificuldades para arcar com os estudos. Jovens realmente com dificuldades. Alguns são interessados em se tornar adventistas, mas os pais não queriam arcar com o custo dos estudos. Então, achamos que a escola deveria ajudá-los. A família de Nester, por exemplo, não é adventista. Eles não conseguem pagar os seus estudos, mas Nester escolheu essa escola porque ela sabe que aqui teria uma educação de qualidade. Trabalhei duro durante as férias e até nos fins de semana para pagar a escola. Todo final de semana eu ia à cidade vender coisas para ganhar dinheiro e me sustentar na escola. Nester fugia da escola aos sábados, enquanto todo mundo estava focado em outras atividades especiais. Esse era o dia que ela trabalhava vendendo donuts para poder pagar a escola e comprar tudo o que precisava. Quando os professores perceberam que ela andava sumindo, eles ficaram preocupados, mas logo souberam o motivo dela estar trabalhando tanto e quiseram ajudar. Um dia alguém da diretoria chamou a Nester para conversar. Ele falou que Nester não precisava mais sair da escola aos sábados, porque ela tinha sido aceita no fundo de apoio ao estudante, então não precisava mais trabalhar para estudar. Sou muito grata ao Fundo de Apoio ao Estudante e à escola que me apoia com roupas e ajuda de custo. No futuro, quero me tornar alguém e ajudar os meus pais. Meu desejo é me tornar médica. Muitos outros jovens nas Ilhas Salomão estão tendo a chance de estudar e crescer nessa escola, mas a melhor parte é que também estão conhecendo o amor de Jesus. Ide. Essa é a ação tão conhecida utilizada por Jesus Cristo para enviar seus discípulos. E sem dúvida alguma ela tem uma conotação significativa quando nós falamos de missão. Então tem Marcos 16 ou Mateus 28. Normalmente nós lemos a grande comissão e pensamos nesse movimento de enviar. E em obediência nós buscamos cumprir a missão de fazer discípulos que o Mestre nos deixou. No entanto, é importante compreender as implicações da aceitação dessa ordem. No passado, esses versículos missionários, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, despertavam uma característica comum. Em ambos os textos encontramos dois mandamentos inequívocos de Jesus Cristo. Quanto a isso não há dúvidas, e pela dedução clara de que ambos são uma ordem, por muito tempo desenvolveu-se uma percepção de que temos que avançar na missão, tendo Cristo como um tipo de general e nós somos parte desse exército. O resultado? Criou-se uma visão triunfalista da missão. Missão passou a ter a conotação quase que militar, proveniente da compreensão de obedecer uma ordem e que é fundamental. E logicamente, se Cristo é o general, é nossa obrigação avançar. Nós precisamos então conquistar os não alcançados.
Durante muitos anos, termos militares, como consequência, tornaram-se comuns em círculos missionários. Recrutar, fazer campanhas, conquistar povos não alcançados, derrubar as barreiras e assim por diante. Obviamente, não há problema algum em usar esses dois versos tendo como base a ordem de Jesus. Não há nada de errado em avançar, conquistar, evangelizar, plantar novas igrejas, tanto em nosso país quanto ao redor do mundo. O problema não é como se reafirma. A maior dificuldade é com aquilo que se deixa de ser mencionado. Quando falamos de missão, nunca podemos nos esquecer de que ela não está apenas centrada em uma ordem. Missão está, acima de tudo, centrada no próprio Deus. Ele é o autor da missão. A missão é do próprio Deus e não nossa. Daqui vem a certeza de que ela não falhará. Muitas vezes nos esquecemos de que a missão pertence a Deus e nós somos apenas convidados a participar como testemunhas, como servos, comunicando através da nossa vida, do nosso exemplo, o que Deus significa na nossa existência. A missão é centrada na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A iniciativa da missão é dele. Ele é o autor. Ele é o personagem principal nesse drama de transformar e salvar um planeta caído no pecado. O desejo de Deus é abençoar todos os povos, nações e línguas. O desejo de Deus é demonstrar o seu amor incondicional a todas as pessoas do nosso planeta. É Ele quem salva e liberta. É Ele que convence o coração humano do erro e concede a força necessária para que a transformação possa ser real. Mas afinal, qual é o nosso papel nisso tudo? Somos coadjuvantes nesse processo. Nossa principal responsabilidade é ser a ponte entre as pessoas e Deus. Somos aqueles que intencionalmente deveríamos aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa vida, no dia a dia, para compartilhar a nossa própria experiência com Deus, a nossa história de transformação com outras pessoas. Nunca podemos esquecer de que é Ele quem venceu a morte por completo. É Ele que hoje tem criado um novo céu e uma nova terra, uma nova esperança para cada um de nós. É Ele quem vai enxugar toda lágrima. É Ele que vai eliminar toda dor e todo sofrimento. É Ele quem irá eliminar tudo aquilo que é mau, impuro, perverso e vil. Mas o que é incrível é que, mesmo sendo soberano e ter a missão como central sua pessoa, Deus nos concede a extraordinária oportunidade, o privilégio de participar de sua missão. Somos imperfeitos, somos pequenos, somos limitados. Mas através da sua graça e misericórdia, podemos ser canais de amor e esperança para um mundo que vive em vácuo de real significado e propósito. Ele é o Criador da vida, o doador da salvação, o Senhor da história, o autor da missão. Portanto, eu lhe pergunto, por que temer? Podemos avançar confiantes na direção e propósito de Deus. O apóstolo Paulo afirma: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O nosso papel? Seguir o Mestre. A nossa missão? Viver como Ele viveu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. E então, o que falta para você? Nunca deixe para amanhã o que você pode ainda fazer hoje mesmo. É isso aí. Na zona rural de Porto Alegre, uma fazenda se tornou uma comunidade terapêutica, onde dependentes químicos recebem o tratamento e aprendem a desenvolver trabalhos de reintegração social. O projeto é realizado por voluntários. Vamos ver? Na verdade, nós aparecia muito dependente na igreja, isso em 2008. E daí nós tentávamos encaminhar para algumas comunidades, mas não conseguia, porque o problema era financeiro. Tinha um pastor na época, nós, vamos abrir uma comunidade, então vamos atender essas pessoas. Sempre gostei de trabalhar com a dependência química por um motivo bem pessoal, assim. Tenho 2 irmãos que foram dependentes químicos, são dependentes químicos, né? E eles fizeram tratamentos em comunidades. Aqui é um espaço privilegiado, né? Porque nós, o dia inteiro mesmo, fazendo atividades aqui, o rádio fica tocando louvor, a gente tem um contato com a natureza e isso tudo remete à criação, né? E ao Criador. Gerson, Sabrina e Cláudio fazem parte da administração da Fazenda Terapêutica Viva com Esperança, localizada na Estrada das Quirinas, na cidade de Porto Alegre. Quando o dependente químico chega, ele fica um tempo em isolamento para desintoxicação e depois começa a desenvolver as atividades de laboterapia. A rotina diária da comunidade, lá dos residentes, eles têm faixa etárias diferentes, né? A gente acolhe a partir de 18 anos e sem limite de idade. Então, a gente divide as tarefas, como é uma fazenda, é um sítio, tem muitos afazeres, muitas tarefas para fazer. Tem horta, tem animais para cuidado. Então, nós dividimos sempre o pessoal que está lá em todas as tarefas e vai fazendo rodízio. Uma das profissionais que atendem o grupo é a doutora Heloísa, que acompanha cada interno de 15 em 15 dias. Esse momento da decisão de abandonar
a dependência química traz junto muita ansiedade para eles, preocupações, dúvidas, alguns desabafos. Então é muito importante ter a companhia de um profissional. Nas quartas-feiras, a Fazenda recebe a visita de uma dupla, Lucas Toffoli e Rudy Goulart, que compartilham e ensinam sobre a Bíblia com os meninos. Paulo já está estudando a Bíblia há alguns meses e agora tomou uma decisão. Eu quero me batizar, né? Pedi já para marcar, porque eu já estou 1 ano estudando e eu já te conhecia a palavra, né? Agora eu quero voltar para os caminhos de Deus novamente, né? Como o estudo bíblico presencial acontece apenas uma vez por semana, a comunidade terapêutica disponibiliza o acesso à TV Novo Tempo. Esse momento é muito esperado e já se tornou um hábito por aqui. A casa nos proporciona, né, esse benefício que a gente tem disponível a TV Novo Tempo, né, para a gente olhar as programação, coisa tal, onde a gente pode assistir, né, onde ali a gente tira também bastante nossas dúvidas e eu particularmente eu gosto muito da Mira da Verdade. Novo Tempo, para mim, ela tem sido o carro-chefe na minha busca espiritual. Eles estão em isolamento há mais tempo do que a maioria das pessoas. Nem sempre podem ver seus familiares. Cada rosto é uma história. Mas uma coisa que é unânime é a gratidão por terem sido acolhidos nessa nova família. Que legal, como é bom participar disso. Desenvolver o conhecimento pedagógico por meio de personalidades brasileiras. Esse foi o foco de um projeto da Escola Adventista de Criciúma, em Santa Catarina. Vamos ver os detalhes na reportagem do Daniel Gonçalves. Cecília Meirelles, Santos Dumont, Francisco Canhos, Machado de Assis são personagens da história do nosso país. Ressaltar a importância literária, científica e social dessas pessoas é um desafio para as unidades escolares. Por isso, a Escola Adventista de Criciúma desenvolveu neste ano o projeto Meu Brasil Brasileiro, que incentivou seus alunos a criarem filmes sobre a história dessas pessoas que marcaram o nosso país. Esse projeto é um projeto de incentivo à pesquisa, um momento cívico diferente também, adequado a esse nosso momento. Incentivou os alunos a pesquisar as personalidades brasileiras, numa homenagem à contribuição histórica, científica, artística do nosso povo. As produções foram feitas por alunos do 6º até o 9º ano e foram exibidas em uma estrutura montada no estacionamento da escola. As famílias ficaram nos carros e os filmes eram exibidos em um telão. Os estilos das produções foram variados, desde telejornais, produções cômicas e documentários. O evento aconteceu na véspera da independência do Brasil. Nós escolhemos essa data emblemática, para fazermos essa ponte entre a questão do conhecimento e da independência, Nós só somos independentes quando realmente temos o conhecimento. Na área artística, por exemplo, os alunos destacaram a mudança ocorrida através da Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922 e que renovou a linguagem artística no Brasil para um contexto mais nacional. Aqui é um momento que os pais também podem apreciar, os projetos dos filhos e conhecer um pouquinho também dessa história que foi super importante, para a nossa nação. Os temas ficaram na ponta da língua dos alunos. O meu projeto foi sobre o Romário Brito. Ele é um grande pintor brasileiro que trabalha com figuras geométricas e cores vibrantes. Ele não só trabalha com pinturas, mas também como esculturas, instalações públicas e retratos de pessoas. Valeu a pena porque a gente, além de se manter mais conectado com a escola, a gente aprende mais e nessa pandemia, quando a gente está muito separado, a gente fica um pouco mais junto. Que legal! Pensando em levar um pouco de conforto e esperança para quem precisa, voluntários das igrejas adventistas do município de Piraquara, região metropolitana de Curitiba, realizaram um delivery de sopa e literatura. A reportagem é da Jordana Grassi. O quintal e a garagem da casa da Ana nunca foram tão movimentados. O vai-vem começou logo cedo, quando o espaço se transformou em uma enorme cozinha industrial. Toda essa estrutura foi montada para realizar um sopão solidário. O detalhe é que ela nem conhecia essa galera, mas decidiu abrir as portas de sua casa a pedido de uma amiga, que é voluntária no projeto.
Eu nunca tinha pensado em ceder esse espaço, mas como pegou esse momento de pandemia, a gente sabe que tem tantas pessoas precisando. Depois de garantir o espaço para a realização da ação, surgiu outro desafio: angariar os ingredientes para o preparo da alimentação. Fomos solicitando em grupos do WhatsApp, no Facebook, e as pessoas foram respondendo, trazendo todas as coisas que elas tinham em casa, o que elas podiam angariar, o que elas podiam conseguir. Então, alguém trouxe alguns quilos de batata, outro trouxe de cebola, e eles foram trazendo todos para nós, e a gente foi juntando. E acho que foram uns 500 quilos de alimento que nós conseguimos hoje. A variedade dos alimentos arrecadados garantiu 2 sabores no cardápio: sopa de feijão e sopa de legumes. A meta? Alimentar 1.000 pessoas. Após o preparo da sopa, chega o momento da distribuição. E o meio escolhido foi o serviço de delivery, para chegar até as pessoas que necessitam de ajuda e ainda manter os cuidados para evitar a contaminação por Covid-19. Daqui, os voluntários saem direto para as áreas mais vulneráveis do município de Piraquara. Nesse sábado, a gente pensou assim, vamos nos aproximar dessas pessoas, levando o alimento físico, né? Porque com certeza eles vão se sentir abraçados, acarinhados, e junto vamos levar o livro. E foi justamente o livro que mais chamou a atenção do Augusto, que chegou do Haiti há 5 anos em busca de uma vida melhor para a família. Eu não leio ainda, mas só a palavra que está escrito em cima, já ouvi que há algo bom aí dentro. Porque quando você está falando de esperança, sabemos a esperança maior é o lado de Deus. E estou vendo que esse livro tem a palavra de Deus dentro. A maioria das famílias beneficiadas pela iniciativa é de trabalhadores informais, que está passando por momentos difíceis devido à pandemia do novo coronavírus. Quando aparece o serviço, a gente trabalha em obras, construção, a gente vai fazer, mas tá meio, né? Não tem muita frente de serviço. E chegou a hora de mais uma interação com você aí de casa. Mande sua mensagem em texto ou vídeo para o nosso WhatsApp, 0 operadora 12 98135 2908. Conta pra gente uma boa notícia ou que ações você tem feito para ajudar o teu próximo. Vamos ver quem já participa por aqui. Bruno Eduardo, de Fortaleza, no Ceará. Olá, Darcy, a minha boa notícia é que amanhã eu irei me batizar na Igreja Adventista. Sou novo ainda, mas já tenho certeza que esta será a melhor decisão que vou tomar. Eu tenho certeza também, viu, Bruno? Que Deus o abençoe poderosamente nesta nova vida sua, viu? Pedro de Oliveira, de Águas Claras, no Distrito Federal. Darcy, em 28 de maio você leu a minha mensagem e fiquei muito feliz. Continuo assistindo revista e neste meio tempo, eu e outros amigos construímos uma casa para uma irmã da nossa Igreja Adventista. Deus ama aquele que trabalha pelo próximo, é verdade. Forte abraço, Rede Novo Tempo. Pedro, um abraço para você. Feliz de ler sua mensagem aqui novamente, viu? Um grande abraço. Pode soltar a próxima? Luiz Sapalo, de Luanda, na Angola. Darcy, a minha boa notícia é que aqui na capital de Angola as igrejas voltaram a reabrir as portas. Finalmente iremos adorar o nosso eterno Deus nas igrejas físicas e nos reencontrar com nossos irmãos. Deus os abençoe nisso, viu, Luiz? Vamos para mais uma pausa rápida, mas logo depois do intervalo tem as notícias internacionais da ANN e também uma reportagem sobre uma semana de oração especial que o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul promoveu neste momento de isolamento social. Eu volto em instantes com as boas notícias para você e com as interações também. Você pode participar. Bom, eu volto já. Já estamos de volta e vamos direto para os Estados Unidos, de onde fala o nosso correspondente internacional, pastor Williams Costa Júnior, da ANN. Explosão no Líbano danifica instituições adventistas. Na República Dominicana, a agência humanitária ADRA ajuda pessoas afetadas pelo furacão Isaías. Igreja Adventista na América do Norte lança série para jovens com foco em saúde mental. Veja agora os detalhes destas e outras notícias aqui na ANN. Recentemente, uma explosão abalou a capital libanesa, Beirute, matando mais de 130 pessoas,
ferindo milhares e deixando mais de 300 mil desabrigados. A explosão teve origem em uma instalação usada para armazenar nitrato de amônio, um produto químico altamente explosivo. Nenhum fiel adventista perdeu a vida, mas algumas instituições foram afetadas. Líderes da igreja no Oriente Médio e Norte da África confirmaram danos aos edifícios no campus da Universidade do Oriente Médio. Janelas explodiram em casas, dormitórios e salas de aula e telhados caíram. Danos semelhantes foram relatados no centro de mídia localizado no campus da universidade. 2 igrejas adventistas, 2 escolas secundárias adventistas em Beirute e o escritório da agência humanitária ADRA também ficaram danificados. Janelas e portas de vidro foram quebradas e voluntários trabalharam cuidadosamente para limpar os escombros. O Centro Adventista de Aprendizagem para Refugiados também foi seriamente danificado. O presidente da Igreja Adventista no Oriente Médio, Rick McEdward, disse: Eu apenas quero dizer novamente obrigado à Igreja Adventista Mundial pelas orações, apoio e incentivo, pela forma como vocês têm estado juntos como uma família mundial. Isso torna as pequenas coisas que fazemos aqui muito significativas. Eu realmente quero lembrar a cada um de que as pessoas aqui em Beirute sofreram essa tragédia. E, claro, sofreram perdas econômicas, perderam a vida, foram afetadas psicossocialmente. O impacto disso os relembra dos dias de guerra do passado. Lembre-se do povo de Beirute e daqueles de nós que estão fazendo o nosso melhor para servi-los. Queremos fazer nosso melhor e queremos ser fiéis a seus anseios de servir ao povo de Beirute, de maneira que honremos a Deus e construímos junto do povo daqui. Muito obrigado por todo o seu apoio e especialmente pela forma que estão orando por nós ao redor do mundo. A Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, ADRA, também está trabalhando no fornecimento de suprimentos de emergência para trabalhadores e sobreviventes. O diretor da ADRA na região, Gunther Wallauer, destacou: Como ADRA, nós servimos qualquer pessoa afetada por um desastre como este, ou vamos para uma comunidade desenvolver meios de subsistência. Desta forma, se você também quiser contribuir para o bem-estar da população aqui do Líbano, que está sofrendo muito após esta explosão, você pode, por meio do link que você vê na tela, fazer uma doação. Deixamos claro que sua doação vai ajudar uma família, uma criança ou uma pessoa idosa. Nós iremos àqueles que estão passando necessidades e a milhões de libaneses. Eu gostaria de dizer que quase todos aqui no Líbano foram afetados. Quero agradecê-lo muito pelo seu sacrifício para ajudar-nos a auxiliar as pessoas aqui no Líbano. Para ajudar a ADRA a socorrer os libaneses, acesse adra.org/emergency fund e faça sua doação. Na República Dominicana, a Agência Humanitária Adventista ADRA está prestando assistência a centenas de famílias afetadas pelo furacão Isaías. A tempestade trouxe chuvas que transbordaram rios, afetando mais de 5.000 pessoas em 14 províncias e destruindo milhares de casas. A ADRA está fornecendo camas, alimentos e roupas para as famílias. O presidente da Igreja Adventista na República Dominicana, Paulino Puello, relatou que, após a tempestade, os membros da igreja na região sudeste forneceram refeições quentes
para centenas de pessoas por 3 dias consecutivos. Os adventistas do país arrecadaram fundos para ajudar as famílias afetadas. O pedido é para que oremos por todos os afetados. Os ministérios de jovens e jovens adultos da Igreja Adventista nos Estados Unidos e Canadá lançaram meses atrás no YouTube e nas redes sociais a série Momentum. A cada sábado, a programação que surgiu no contexto da pandemia atraiu milhares de espectadores. O objetivo era compartilhar com o maior número de pessoas possível as lições bíblicas aprendidas diariamente por meio do guia da Escola Sabatina. Agora, outra série chamada Sem Mochilas, Volta às Aulas, traz uma discussão sobre saúde mental. O desejo da nova série é ajudar adolescentes e líderes a ter sucesso na transição para um novo normal. Para ver a série Sem Mochilas, de Volta às Aulas, visite facebook.com/NAD Youth Ministries. O material está em inglês. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe e um abraço. Um abraço, pastor. Deus o abençoe também. Até semana que vem. E um grupo de Calebes da região leste de São Paulo abraçou o desafio de construir uma moradia digna para uma família que mora em uma das regiões mais afetadas pelo novo coronavírus. Veja esta história contada pela jornalista Alessandra Guimarães. Casa em condições precárias na zona leste de São Paulo chamou a atenção da Consuelo. Ao ver a realidade do local, ela percebeu que a família precisava ser acolhida. Alguém tinha que ajudar ela, né? E aí eu lembrei dos Calebes por conta que o meu irmão, ele teve um acidente no apartamento dele, veio a falecer. E aí os Calebes que foram lá e reformaram todo o apartamento. E hoje meus sobrinhos têm uma casa por conta do Caleb, que são os anjos. Eles vêm mesmo para ajudar as pessoas que necessitam, de verdade. Os Calebes deixaram uma marca de amor na família da Consuelo. E por conta dessa confiança, foram lembrados para assumir uma nova missão: construir uma casa. E aí nós viemos aqui, encontramos realmente a casa da Ana Paula estava caindo, toda rachada, lá não tinha água encanada e nós nos comprometemos de alguma forma a ajudar a dona Ana Paula. As crianças estavam todas sujas porque não tinham como se lavar, nada. Aí assim, tanto que um deles falou que tinha orado de noite antes de dormir, pedindo que Deus enviasse anjos para ajudar. A gente tinha fé e tinha vontade. Faltava só o trabalho mesmo, mas isso estaria na mão de Deus e Deus ia prover. E foi o que aconteceu. Para atender às necessidades da família, a equipe de Calebes do distrito de Conjunto Cidade Tiradentes se mobilizou para arrecadar doações para a compra dos materiais de construção. O grupo conseguiu mais de R$10 mil para realizar a ação. Além disso, muita gente também doou sua força de trabalho. Eu também já fui ajudado uma vez e isso é muito importante para que as pessoas, além de ter aquela autoestima renovada, a esperança dela também ser renovada dentro dela. Tanto que eles mudaram o nosso nome. Não é mais Missão Caleb, eles chamam a gente de Família Caleb. Porque eles falaram que a gente é a família deles agora. A gente teve a alegria de poder ajudar a mais uma família. Estamos realizando um sonho de poder dar um lugar mais digno para que essa família viva de forma mais segura, mais protegida e mais humana. E nessa corrente do bem, onde aquele que já foi ajudado se torna ajudador, uma nova casa tem se erguido no meio de uma pandemia. E a cada tijolo levantado, uma mensagem ecoa na vizinhança. Ainda existe esperança. Sim, ainda existe esperança. Gente, a rotina dos alunos não é mais a mesma faz algum tempo. Se adaptar foi a maneira encontrada para que o ensino fosse mantido com a mesma qualidade. E foi pensando nisso que o IACS, Colégio Interno do Rio Grande do Sul, decidiu fazer a primeira semana de oração online. Tema, formato e horário chamaram a atenção. Veja só.
semana de oração é um costume na rede adventista de ensino, mas como fazer agora com as capelas vazias e os alunos em casa? O Instituto Adventista Cruzeiro do Sul tomou a frente e fez a primeira semana de oração unificada. A semana de oração, como costume que as escolas adventistas têm, elas marcam a vida dos alunos. E nós não podíamos deixar de fazer uma semana de oração, mesmo no meio desse contexto de pandemia que a gente está. E a gente tem um grupo especial de alunos, que são os formandos do 3º ano, e seria a última semana de oração deles. Nós não poderíamos deixar de fazer uma semana de oração marcante para impactar a vida deles, uma vez que decisões tão importantes para a vida são tomadas em semanas como essa. Os alunos assistiram às mensagens através do Facebook no período de aula, mas tudo ficou salvo caso alguém quisesse assistir novamente. Outros 15 colégios adventistas do Rio Grande do Sul retransmitiram a semana, totalizando mais de 10 mil visualizações. Parece que o tema Mochileiros de Orion chamou a atenção. Você já deve ter conhecido alguém que se intitula como mochileiro. Mochileiros são pessoas que saem para viajar, conhecer novos lugares em toda a parte do mundo, mas eles saem sem dinheiro e quase sempre com pouca bagagem. Os alunos que participaram dessa semana de oração se descobriram mochileiros, mas eles são um pouquinho diferentes. Eles têm um destino final, Orion. A gente escolheu esse tema que é diferente porque todos os povos antigos creem que Orion é a porta do céu. Isso vem da tradição adânica. Então, a gente quer dizer o seguinte, nós somos peregrinos, forasteiros, e aqui a gente está viajando com a mochila a caminho de Orion, que é o nosso verdadeiro lar. Durante a aventura dessa semana, o IACS presenteou os telespectadores com brindes e sorteios e, mais uma vez, marcou a vida de quem participou. Essa iniciativa ela foi muito tocante, até porque é o meu último ano, sou formanda. E, assim, acho que ninguém esperava uma pandemia em tempos assim tão difíceis, a gente poder estar juntinho e não só ver as pessoas através da câmera, mas também interagir e discutir sobre temas assim que são muito importantes. Eu nunca pensei que o IACS ofereceria essa oportunidade de trazer um pastor que linkasse temas assim como, sei lá, Vingadores, ele também falou do Up, e assim, foram temas que me edificaram, sempre assim, tinha algo para melhorar ali no que ele falava. E assim, foi muito interessante saber que mesmo longe a gente podia estar pertinho e aprender muito mais. Que legal! E vamos agora ao nosso giro de boas notícias. Hoje é a Gabriela Frontini que já está por aqui para trazer as boas novas para a gente. Tudo bem? Boa noite, Darcy. Feliz sábado para você. Feliz sábado, Gabi. Descansou um pouquinho semana passada? Muito obrigada por me substituir aí esse período, viu? Foi um prazer. Foi animador aí. Tá revigorada? Sim, com certeza. Então tá bom. Vamos às nossas boas notícias do giro? Vamos lá. Tem muita coisa boa hoje, hein, Darcy? Então olha só. Estudantes, eles fizeram uma homenagem a uns profissionais bem especiais lá em Florianópolis. A gente costuma homenagear, geralmente, os profissionais da saúde, né? Exato. Mas dessa vez, a gente lembrou de outros que também estão na linha de frente. A pandemia do novo coronavírus tem obrigado aí boa parte da população a trabalhar de forma remota, em isolamento nas suas casas. Mas existem aqueles trabalhadores essenciais que precisam estar nas ruas, como, por exemplo, esses que vocês estão vendo aí na foto, os profissionais de limpeza pública. Ninguém quer o lixo espalhado na frente de casa muitos dias, né, Darcy? E não sai de lá invisivelmente, né? Exatamente. Eles que estão ali na linha de frente. São esses profissionais responsáveis por deixar aí nossas ruas, nossas casas limpinhas, sem aquele lixo amontoado, com rato, barata, etc. Então, a Grande Florianópolis ali, na empresa, na verdade, na região de Florianópolis, a empresa que administra esse serviço é a Companhia Melhoramento da Capital, conhecida como CONCAP. Hoje ela conta com 1.700 funcionários, entre as pessoas do setor administrativo e também de setor externo. E foi atento a esse grupo que as pessoas... Desse grupo, na verdade, que o Colégio Adventista de Florianópolis, ali na região central, né, na unidade centro, realizou uma ação muito interessante para homenagear esses profissionais. Os alunos, na última quinta-feira, dia 3 de setembro, eles foram até a sede e com um grupo menor de alunos ali, juntamente com alguns professores da escola, estiveram presentes na companhia para entregar correspondências. Umas cartinhas aí dizendo o quanto eles são importantes para a limpeza das nossas casas, das nossas ruas. Foi uma atitude muito bonita que eu achei lindo, Aline. Eles fizeram ali por volta das 7 horas da noite essa homenagem, eles ficaram emocionados, receberam a equipe do colégio com muito carinho e fica a dica para a gente poder homenageá-los também. É verdade. Às vezes a gente não tem uma ação promovida pela escola onde estuda, pela empresa, mas quando o gari estiver passando pela sua rua, cumprimente, dê uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, separa ali um copinho de suco fresquinho para
eles, a gente pode fazer nossa parte também, né, Darcy? Com certeza, faz toda a diferença na vida do outro, né, Gabi? Exatamente. E o nosso segundo giro de hoje, e último, não menos importante, é que no último domingo, dia 6, a equipe do Ministério Carcerário e dos Capelães Adventistas experimentou momentos especiais ali na região de Brasília e em torno. Na comunidade terapêutica de dependentes químicos, mais pessoas decidiram por Jesus. Em todo o Planalto Central, a Igreja Adventista conta com 5 unidades que apoiam a igreja junto à ADRA. Esse Ministério Carcerário continua atuando, viu, Darcy? Na última semana, os integrantes tiveram a oportunidade de ajudar os irmãos do presídio Padre Bernardo, em Goiás, e na ocasião foram dados ali kits de higiene. Enfim, é importante a gente prestar serviço também a esse tipo de gente que muitas vezes é colocado de lado à margem da sociedade. É verdade. E são gente como nós, né? Pecadores como nós, todos precisamos da graça de Deus. E é importante a gente ver um trabalho contínuo ali feito com eles. Inclusive, o Ministério Carcerário de Brasília e em torno, né, o pastor Jeconias Neto pregou para 60 pessoas que estão internadas ali naquela comunidade terapêutica e muitas delas decidiram por Jesus. E é isso que a gente fica feliz. O Senhor tem ovelhas por todo lado, né? Exatamente. Basta que a gente, como igreja, esteja ativa e venha resgatar aí, através do Espírito Santo, é claro, essas ovelhas para Cristo. E se a gente não participa de nenhuma igreja, a gente também pode fazer a nossa parte, com né? certeza. Se planeje, visite ali a região de um presídio. São pessoas que muitas vezes não têm parentes, não recebem visitas e com certeza ficaram muito contentes com a sua visita lá. É verdade. É isso, Darcy. Gabi, muito obrigada. Eu que agradeço. Você também. Até mais. Obrigada. Tchau, até tchau. mais. Tchau. É isso aí, vamos ver quem mais mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Você tem o nosso número? Tá aí na sua tela, mas eu falo para você. 0 operadora 12 98135 2908. Conte pra gente uma boa notícia ou que boas ações você tem feito ao próximo. Agora, vamos ver quem participa por aqui? Solta aí. Eli de Pinho, de Partido Alferes, Rio de Janeiro. A minha boa notícia de hoje é que a nossa Igreja Adventista voltou a abrir aos sábados. No último fim de semana, o Ministério da Mulher, com o apoio dos anciãos, realizou o Quebrando o Silêncio em nossa cidade. Entregamos cerca de 600 exemplares do livro A Grande Esperança. Um ótimo sábado, família, novo tempo. Um feliz sábado para vocês também, Igreja Relevante. E vamos para o último intervalo, mas ainda hoje tem uma entrevista exclusiva com o pastor Stanley Arco, vice-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Quer saber quais as atribuições desse cargo administrativo da igreja? Então fique ligado, é logo depois do intervalo. Eu te espero por aqui. Já estamos de volta e hoje nós vamos conhecer melhor o trabalho do vice-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui na América do Sul. O que ele faz, quais são as atribuições, quais os desafios de pregar o Evangelho aqui na nossa região. Por isso eu converso agora com o pastor Stanley Arco. Boa noite, pastor, é um prazer recebê-lo aqui no Revista Novo Tempo. Boa noite, Darcy. É um privilégio estar aqui com vocês, sempre assistindo vocês, hoje podendo participar. Legal, pastor. Agora conta uma coisa pra gente. Recentemente você foi nomeado vice-presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para toda a América do Sul. Como tem sido essa experiência? Primeiro, depois de tremer as pernas pela responsabilidade e o alcance, nós estamos confiando em realidade e aceitamos porque estamos confiando em Deus, que Deus está na condução de nossa vida. Desde o começo do nosso ministério assim foi, e assim estamos seguindo desta forma, para poder servir a igreja, poder anunciar ainda mais o Evangelho. Amém, pastor. É Ele quem nos capacita, né? Ele escolhe e nos capacita. Agora, a Igreja Adventista na América do Sul é presidida pelo pastor Ayrton Keller e tem 2 vice-presidentes, os pastores Bruno Raso e o senhor. Explica para a gente quais são as atribuições da vice-presidência, para a gente entender melhor. Eu também estou tentando descobrir, mas em realidade há algumas funções específicas. Eu poderia citar 3 funções e atribuições. A primeira delas é apoiar e orientar o trabalho dos administradores da divisão sul-americana, dos 8 países que compreendem a divisão sul-americana. A segunda delas é aconselhar e apoiar os departamentos da igreja para fazer um planejamento que atenda à necessidade que temos como América do Sul. E a terceira delas é ser um suporte, um apoio aí para as diversas tarefas que o pastor Ayrton tem e para poder ajudá-lo administrativamente.
Pastor, você já trabalhou em sedes da Igreja Adventista na Bolívia, no Chile e em diversas regiões do Brasil. Então conhece bem a realidade aqui da América do Sul. Muitos países têm sido gravemente afetados pela pandemia aí do novo coronavírus. Que ações de apoio têm sido realizadas pela Igreja Adventista para ajudar essas pessoas? Em realidade, é uma coisa interessante, porque a igreja com as portas fechadas, elas e os templos, em realidade, mas não abertas nas casas, ela se tornou ainda mais forte, porque mais de 3 milhões, são 3 milhões e 600 mil quilos de alimentos foram distribuídos com projetos de solidariedade que as igrejas começaram a juntar para poder oferecer a pessoas que tinham necessidades, a famílias, a caminhoneiros, a pessoas com necessidades aí. E mais de 50 mil pessoas foram e estão sendo ainda atendidas por psicólogos adventistas e não adventistas, que estão se oferecendo para poder servir. E mais de 75 mil jovens, que são chamados Calebs, ofereceram o período de férias, agora no mês de julho, para poder sair de suas casas e poder atender necessidades as mais diversas aí nas diferentes comunidades dos 8 países. Que legal, igreja na prática. Isso sempre fomos, mas agora mais ativamente, né, pastor? E certamente o senhor acredita que nós podemos sair mais fortes desta crise, dessa pandemia. Fala pra gente um pouco sobre isso. Olha, embora a pandemia tenha afetado seriamente muitas famílias adventistas, a gente sente exatamente isso, Darcy. O povo de Deus ficou ainda mais forte. E eu gostaria de citar três fatores que contribuíram para esse fortalecimento da igreja. O primeiro deles foi o aumento e a busca do estudo da Bíblia, a lição do Escola Sabatina, estudo da Bíblia nos membros da igreja. Ou seja, houve um despertar para estudar temas escatológicos, temas proféticos na palavra de Deus. E pessoas que não tinham esse hábito de estudar a Bíblia começaram a buscar a Bíblia e, por meio da palavra de Deus, buscar isso. Uma segunda coisa que fortaleceu foi a solidariedade e o serviço. Isso que eu contei um pouquinho, né, foi impressionante. Ver muitas igrejas, líderes, jovens, se movendo para levar alimentos para famílias carentes. Isso fortaleceu e abençoou não somente as pessoas que receberam, mas de maneira especial a igreja, e que as pessoas receberam ajuda, né? A própria igreja, ontem estive em contato com uma igreja que tem alimentos sobrando, eles estão dirigindo, entregando às pessoas e tem alimentos sobrando. Veja a dedicação por parte das pessoas. E um terceiro fator, a propósito, é mais importante dar do que receber, diz a própria Bíblia, né? Um terceiro fator é o aumento significativo da missão. As pessoas acabaram buscando e encontrando outras maneiras para poder compartilhar a sua fé. Esse desejo de compartilhar esperança, de servir como ombro amigo, embora fosse esse ombro muitas vezes utilizado de forma virtual, para poder entregar ao mundo em dor, em depressão, em medo, poder oferecer esperança. Por isso, nos tornamos ainda mais uma voz de esperança. Muitos membros da igreja perceberam essa fome da palavra e foram sensíveis para poder servir as pessoas que estavam em necessidades. É bem parecido, Darcy, com aquela passagem bíblica que está em Hebreus 11:34. Diz: extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fuga exército de estrangeiros. Amém. Essa é a marca claramente desse momento. E sairemos mais fortes. Um grande abraço para o senhor, que Deus o abençoe e o use poderosamente. Obrigado, um abraço, Darcy, um abraço a todos aqueles que estão participando. Obrigada.
Bom, gente, e no Fé em Ação desta semana vamos falar de missão e rever o projeto AFM Brasil. Uma agência que reúne pessoas dispostas a falar da sua fé, que aceitam percorrer grandes distâncias, viver em um país onde muitas vezes sua fé não é bem vista. Uma experiência única de amor ao próximo que leva aqueles que mais precisam de cuidado e esperança. Chegou a hora de ouvir histórias emocionantes, de ver como grandes e pequenas ações podem transformar vidas. E hoje você vai conhecer junto comigo um projeto de missionários que doam muito de si e decidem ir para longe da sua casa, da sua família e até do seu país para falar daquilo que acreditam. Então não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! Você já sentiu vontade de ser um missionário? Existem diferentes tipos de missão. Você pode ser um missionário com o seu vizinho, ajudando em algo que ele precisa ou levando palavras de conforto e atenção. Também pode ser um missionário no seu trabalho ou na sua escola. Agora, existem missões que rompem barreiras de cultura, língua e abraçam diferentes povos, transformando a sua maneira de ver o mundo. A AFM atua com povos distantes, levando Jesus até pessoas que precisam de esperança, amor e um novo motivo para viver. A AFM é uma agência que procura pessoas que queiram fazer missão na Janela 1040, nos países da Janela 1040. Então, nossa função é juntar pessoas que queiram com os projetos que já tem lá. Ela tem projetos que enviam especificamente para a região do mundo, as regiões do mundo, em que o cristianismo ele existe, mas uma porcentagem bem baixa, ou também é proibido, né? Tem alguns países em que o cristianismo é proibido. Nós sempre falamos que a pessoa vai lá, trabalhar no projeto por um período de 1 ano. Se ela gostar, ela pode ficar o 2º ano ou até muitos já viram missionários de carreira, né? Mas o início é por 1 ano sempre. Nós temos agora no campo 6 pessoas, né? Atualmente. 6 que foram ano passado e mais uma missionária que já estava do ano retrasado, mas que quis ficar para o 2º ano. Eu acredito que é um grande privilégio fazer parte da coordenação, da liderança de uma agência missionária como essa. Quando a gente observa todo o processo que o missionário passa, desde a fase do processo seletivo, da arrecadação, ir para o campo missionário e o retorno dele, a gente consegue ver um desenvolvimento, um amadurecimento em vários aspectos, especialmente na área espiritual. E isso acaba trazendo uma alegria muito grande em poder identificar essa evolução na vida de outras pessoas. Eu particularmente tive o prazer de servir como missionário por muitos anos no Oriente Médio e consigo identificar isso na minha vida e também hoje posso identificar isso na vida de jovens adventistas brasileiros. Hoje em dia, a gente está trabalhando em cima de campanhas nas quais a gente tenta divulgar os nossos projetos, que a gente conta com, hoje em dia, com 23 projetos, se não me engano, em diferentes países. E a gente tenta aí divulgar isso de forma ou nas igrejas ou nas nossas mídias sociais. A gente tem o nosso site, toda semana a gente divulga uma história nova de algum missionário que está no campo. E dessa forma, assim, incentivar as pessoas a sentir esse desejo de querer ir para a missão. Eu detesto o calor. E eu falei assim, vou para a Ásia porque eu também vou ter a oportunidade de viajar por outros países, conhecer alguns lugares interessantes. E tinha isso em mente. Mas depois que eu comecei a conversar com algumas pessoas e orar a respeito, eu senti Deus ele me encaminhando para trabalhar com muçulmanos. E o projeto que existia com muçulmanos na época era o projeto Sussu, no país da Guiné-Conakry. Assim, cara, é quente, mas eu acho que o fato de ter essa vontade, esse desejo de trabalhar com muçulmanos me levou a escolher, por fim, a Guiné, né? Eu estive na Tailândia, eu tinha terminado o ensino médio, eu fui para lá para uma escola de música. Então, nessa escola de música, a gente tinha o objetivo claro de ensinar música também,
mas por um outro lado criar relacionamentos com os nativos, com os nossos alunos, os pais dos alunos. E dentro desse processo a gente criava o Clube de Desbravadores, a gente abriu o primeiro Clube de Desbravadores da Tailândia, imagina isso. Até ano passado eles tiveram o primeiro Campuri do Sudeste Asiático. Muito legal, um grande evento, claro que nem se compara com os do Brasil, mas pra gente é algo muito especial, assim, porque é uma conquista, certo? Também clubes de saúde, atividades que a gente fazia dentro da escola para realmente criar essa conexão junto com os alunos e pais de alunos nesse processo também. Estive lá por 1 ano e 2 meses, voltei, também tive algumas outras experiências como viagens missionárias para o Paraguai, para o Camboja, outros países ali próximos, e eu estive também nos Estados Unidos como missionário de autossustento, numa região que é tanto interessante, né? Era da população, menos de 5% da população se considerava cristã nesse espaço nos Estados Unidos que se chama Humboldt County. Foi uma experiência incrível, porque eu fui muito nova para o campo missionário, então eu me sentia muito incapaz de fazer tudo, porque eu fui para uma escola de música e lá já tinham professores formados, todo mundo sabia realmente o que estava fazendo. Tinha acabado de sair do ensino médio. Quando eu cheguei lá, Deus estava sempre me mostrando que só colocar a nossa vida nas mãos dele queria fazer tudo possível, sabe? Então é muito legal, foi muito legal essa coisa de depender realmente de Deus, de ter que colocar tudo nas mãos dele. Foi uma experiência não tão fácil, mas que valeu muito a pena. Eu fui para a Tailândia, fui ser missionária por 1 ano numa cidade chamada Khon Kaen. Eu trabalhava no conservatório de música. Quando eu cheguei lá, encontrei os desafios da língua, da alimentação e da cultura ser totalmente diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil. 43 graus na sombra, foi um dos problemas que eu enfrentei. A realidade socioeconômica do país, bem precária. Aqui é um dos 10 países mais pobres do mundo. No ano de 2014 foi onde teve o epicentro do Ebola. Então, toda essa realidade, falta de infraestrutura, pesou muito. Foram as grandes dificuldades que eu encontrei lá. Além de ali uma outra cultura diferente, né? Você tem que aprender a lidar com a maneira que a pessoa vive. Mas eu acredito que essas outras foram as maiores dificuldades. É incrível assim a experiência. Eu tive essa experiência no Paraguai, foi minha primeira experiência, estava no ensino médio ainda. E a gente foi para uma tribo Guarani e foi meu primeiro choque cultural, porque eles não entendiam nem o espanhol, que eu conseguia dominar ali nas minhas limitações. Então foi criando assim um desejo. E também o pensar que eu tive a oportunidade de conhecer Jesus e a graça que Ele me deu. Imagina todas as pessoas que não têm a mesma sorte. Eu sinto que é meu dever e minha obrigação como seguidor do Mestre, como seguidor de Cristo, de compartilhar isso com elas também. Eu passei 9 meses lá. A maior parte do meu tempo era dedicado a me relacionar com as pessoas. Eu tinha o trabalho focado com a igreja, ajudar com os obreiros bíblicos, nos cultos de quarta-feira e sexta-feira, de sábado também. Durante a semana eu desenvolvi algumas atividades com o ensino do inglês, mas a maior parte do meu tempo era dedicado a entrar em contato com essas pessoas. Então ir no trabalho delas, trocar uma ideia, era realmente ser amigo delas. Eu comecei a ver tudo com outros olhos. Então, antes do que era muito focado em mim, focado em coisas, virou muito focado em pessoas. Virou muito focado em fazer o máximo possível pelas pessoas, para me doar para elas. E isso mudou totalmente. E não foi só na missão, né? Eu também tenho visto que isso mudou quando eu voltei para o Brasil. Eu ficava pensando, será que vai ser a mesma coisa? Eu vou continuar com esse sentimento. Você se sente muito especial por estar fazendo parte de uma obra tão grande, que é o trabalho de Deus, e você quer que os outros também se sintam especiais. Ficou curioso para saber como você pode se tornar um missionário? Vamos te dar algumas dicas. O primeiro passo é fazer a inscrição no nosso site, né? afmbrasil.org. Tem uma aba ali que é inscrição. Passa por um processo de uma entrevista, né? A gente avalia o perfil.
Uma vez que ele é aprovado, né, que nós temos uma reunião de aprovação de candidatos, então aí eles começam o processo de arrecadação, né, que a gente também providencia todo o material para eles, a gente dá o suporte para que eles consigam esse valor que o missionário precisa arrecadar. Esse valor já cobre esses custos de despesa de viagem, visto, vacinas, passaporte, eles têm o seguro de vida, seguro de saúde e durante o tempo que eles estão no campo eles recebem estipêndio também para cobrir as despesas de alimentação, de aluguel e essas coisas que eles tiverem lá, né? Aí eles já vão para o campo, né? Primeiro para um treinamento, seja em julho ou em janeiro, na África do Sul ou nos Estados Unidos. Depois dessas 3 semanas de treinamento eles vão para o campo. E depois desse período de uns 10, 11 meses, eles retornam para o Brasil. E quando eles voltam, a missão volta com eles, passa a fazer parte do seu dia a dia. Foi que nem um vírus, né? Então eu comecei e daí infectou, fiquei viciado e agora não posso parar. E hoje, coordenando o núcleo de missões aqui em Engenheiro Coelho, eu vejo que isso faz parte da minha vida. Daqui a alguns anos, eu não sei o que vai acontecer. Meu desejo, logicamente, é voltar para algum lugar lá fora, contribuir, mas eu não sei. Uma coisa que é certa é que eu vou estar envolvido com missão, de alguma maneira. Eu trabalho aqui na FM, faço parte da equipe de recrutamento na liderança e pensando em projetos, em alternativas de entrar em contato com as pessoas, de mostrar que a missão é muito possível, tanto para quem quer passar um período ali de 1 ano, uma experiência menor, como também quer viver uma vida de missionário, quer passar há 5, 6, 10, 20 anos como missionários. O meu trabalho é encontrar pessoas que estão pensando na possibilidade e a gente encontrar ali meios que elas consigam encaixar isso dentro do plano de vida delas também. Eu acredito que a federação ela já ofertou muitas oportunidades para a AFM. Entre elas, o que mais se destaca é a visibilidade, a oportunidade de estarmos presentes no encontro anual e ali darmos o nosso relatório e termos uma audiência muito especial de empresários, de líderes da igreja e seguramente isso nos proporciona a possibilidade de estar indo depois em cada estado, participando de outros programas da organização e sendo lembrado por fazer parte desse programa de adoção da Federação dos Empreendedores. Às vezes a gente acha que por estar fazendo um trabalho aqui no Brasil ou nesse continente, né, que já é cristão, Deus já é conhecido, que a gente corre o risco de ver como um trabalho mais, um trabalho, né? Só que eu paro para pensar e acompanhar também por fotos, por relatórios que eles mandam, como isso está fazendo diferença lá, eu fico assim, nossa, valeu a pena, né, o trabalho aqui, acompanhar. É um trabalho de formiguinha que a gente faz aqui, mas a gente daqui dá o suporte para o missionário conseguir fazer esse trabalho. Então é muito gratificante. Eu recebo muitas histórias dos missionários todo mês. E é cada história assim que mexe, que você vê assim que aquele trabalho que está sendo realizado lá tem um efeito. Isso para mim me marca muito e sempre me marcou. Eu acho que é um dos motivos pela qual eu continuei nesse serviço, que eu continuei em prol desse ministério. Eu acho que missão é uma experiência que todos deveriam ter. Todos deveriam participar de algum tipo de missão, seja ela no Brasil, seja ela fora, porque isso faz com que você doe o seu tempo. Quando você doa o seu tempo em prol dos outros, você também está dando o seu tempo para Deus. E isso cria um relacionamento muito forte entre Deus e a gente. Eu acho que isso é muito legal e muito importante para todas as pessoas. O que mudou em mim? Acho que toda a minha perspectiva de vida, a visão que eu tinha sobre mim mesmo e sobre o mundo, a missão e o senso de propósito que cresceu dentro de mim, de que eu vou viver uma vida mesmo que eu vou viver pelos meus próprios benefícios, que seja pela minha família, pelas pessoas que estão ao meu redor, mas vivendo uma graça que é muito simples,
e que talvez não atinge o outro da forma que precisaria. Acho que o que me mudou é realmente esse senso de que meu dever ele é muito maior e ele é transcendente da minha própria existência. De que o nosso futuro, e eu gosto de falar muito isso, o que são 80 anos para quem pensa em viver a eternidade. A minha missão só começou lá na Tailândia, só que ela vai ter continuidade pro resto da minha vida. Porque agora que eu estou de volta em casa, eu tenho o desafio de poder ser um missionário para os meus amigos. Que aparentemente pode ser mais difícil do que você ser missionário em outras terras. Eu acredito que de muitas maneiras a vida do missionário, do nativo, pode mudar, evoluir neste processo. Eu tenho certeza que a principal delas é a compreensão realmente do plano da salvação, de quem é Deus, dos valores, costumes, tradições. É um conjunto realmente de mudanças que ocorrem na vida de todos aqueles que estão envolvidos. Até mesmo os familiares, os doadores que estão distante deste processo também acabam recebendo essas influências. Sentiu vontade de ser um missionário? Tem um recado para você daqueles que têm muita experiência na missão. Em poucas palavras, só vai. Pisar no desconhecido, sair da zona de conforto, enfrentar esse medo e enxergar ele não como uma desmotivação, mas sim como uma motivação. É algo que vale a pena. Eu acredito que quando Deus ele chama você para fazer alguma coisa, Ele vai te capacitar. Então, você só tem que confiar nele e segue o barco. E aí, aceita o desafio de ser um missionário? Seja viajando para longe ou ficando onde você está, doe um pouco de si, ame, cuide, transforme a vida de alguém. Esse é o convite do Fé em Ação para você hoje. E eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na semana que vem. Até lá! Até lá, Bárbara, lindas histórias de missão. E o programa de hoje chegou ao fim. Neste sábado, às 11 horas da manhã, eu te encontro novamente no programa Adoração Especial com a mensagem do pastor Josanã Alves. Ele é o líder de mordomia cristã da Igreja Adventista na América do Sul. Fique com Deus e até lá!